David Icke, 12 de dezembro de 2012. Uma nova era, por David Icke. Dias de decisão. Nós estamos no auge de uma mudança global incrível. Uma encruzilhada onde nós tomamos decisões que influenciarão enormemente a vida na Terra em um futuro próximo. Nós podemos arremessar para bem longe as portas das prisões mentais e emocionais que limitaram a raça humana por milhares de anos. Ou nós podemos permitir que os manipuladores completem a sua agenda para a escravização mental, emocional, espiritual e física de cada homem, mulher e criança do planeta com um governo mundial, um exército, um banco central, uma moeda corrente e uma população controlada por microchips. Eu sei que soa fantástico, mas se a raça humana erguesse os seus olhos da mais recente novela ou game show por tempo suficiente para empenhar seu cérebro, veria que estes eventos não estão para acontecer. Eles estão acontecendo. O impulso para o controle centralizado da política global, dos negócios, dos bancos, do exército e da mídia está aumentando a passos largos. A implantação de microchips nas pessoas já está sendo sugerida e, em muitos casos, a caminho. Sempre que uma agenda escondida está a ponto de ser implementada, sempre há o período quando o escondido tem que subir à superfície para o empurrão final na realidade física. Isto é o que nós estamos vendo agora na explosão de fusões entre bancos globais e impérios empresariais, e a velocidade pela qual o controle político e econômico está sendo centralizado através da União Europeia, das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, do Acordo Multilateral de Investimentos, e uma corrente de outros corpos de globalização como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o G7, G8. Por trás desta constante e coordenada centralização está uma tribo de linhas genéticas que cruzam entre si, que podem ser relacionadas ao Antigo Oriente Médio e Próximo Oriente. Elas emergiram de lá para se tornar a realeza, a aristocracia e o sacerdócio da Europa antes de expandir o seu poder pelo mundo, principalmente através do Grande Império Britânico. Isto permitiu que a tribo exportasse suas linhagens genéticas a todos os países que os poderes britânicos e europeus ocuparam, inclusive os Estados Unidos, onde eles continuam dirigindo o espetáculo nestes dias. Os Estados Unidos tiveram apenas 40 presidentes e 33 deles têm sido geneticamente relacionados com duas pessoas: o rei de Inglaterra, Alfredo o Grande, e Carlos Magno, o famoso monarca da França do século IX. Ao longo de todo esse período, a agenda desta linhagem genética tem sido implementada gradualmente até que nós alcançamos o ponto hoje onde o controle global centralizado é possível. Se você quer saber como será a vida aqui na Terra a menos que nós acordemos bem depressa, então dê uma olhada na Alemanha nazista. Este é um mundo que espera a população global na medida em que o plano que eu chamo de Agenda dos Reptilianos se desdobra pelo ano 2000 e nos primeiros 12 anos do novo século. 2012, particularmente, parece ser um ano crucial por razões que nós discutiremos a seguir. As pessoas não têm nenhuma ideia do abismo que nós estamos fitando ou a natureza do mundo que nós estamos deixando para nossas crianças suportarem, e a maioria delas parece não se importar. Elas vão ignorar o óbvio e entrar em negação de uma verdade que está bem em frente dos seus olhos. Eu me sinto como uma vaca que corre no campo gritando: "Ei, você sabe aquele caminhão que leva embora alguns de nossos amigos todos os meses? Bem, eles não os levam a outro campo como nós pensávamos. Eles atiram na cabeça deles, os sangram, os cortam, e colocam os pedaços em pacotes. Então esses humanos os compram e os comem. Imagine qual seria a reação do resto do rebanho. Você está louco, cara. Eles nunca fariam isso. De qualquer maneira, eu tenho ações naquela companhia de caminhão e eu consigo um bom retorno. Cale-se, você está fazendo ondas." A agenda que eu estou expondo tem se desdobrado por milhares de anos até o seu ponto atual, perto da conclusão, porque a humanidade entregou sua mente e sua responsabilidade. A humanidade preferiria fazer o que ela acha ser certo para si mesma no momento do que considerar as futuras consequências de seu comportamento para a existência humana. Ignorância é felicidade, nós dizemos, e isso é verdade, mas só durante algum tempo. Pode ser felicidade não saber que um tornado está vindo porque você não tem nenhuma necessidade de preocupar-se ou de tomar providências. Mas enquanto sua cabeça está dentro da areia, seu traseiro está no ar, e o tornado ainda está vindo.
Se você erguesse a sua cabeça e o enfrentasse, o desastre poderia ser evitado, mas ignorância e negação sempre asseguram que você terá a força completa e as mais extremas consequências, porque o tornado vem quando menos se espera e quando você está menos preparado. Como eu disse, ignorância é felicidade, mas só por algum tempo. Nós criamos nossa própria realidade através dos nossos pensamentos e ações. Para toda ação ou omissão há uma consequência. Quando nós entregamos nossas mentes e nossa responsabilidade, nós entregamos nossas vidas. Se bastante de nós fizermos isto, nós entregamos o mundo, e isso é precisamente o que nós temos feito ao longo da história humana conhecida. É por isto que poucos sempre controlaram as massas. A única diferença hoje é que poucos estão agora manipulando o planeta inteiro por causa da globalização dos negócios, dos bancos e comunicações. A fundação deste controle sempre foi a mesma: mantenha as pessoas em ignorância, medo e em guerra contra elas mesmas. Dívida, governe e conquiste mantendo o conhecimento mais importante para você. Veja a figura 1. E como nós veremos neste site, aqueles que usaram estes métodos para controlar a humanidade por milhares de anos, são membros da mesma força, da mesma tribo de cruzamentos, seguindo uma agenda de longo prazo que está alcançando agora um ponto principal na sua jornada. O Estado global fascista está sobre nós. E ainda, não tem que ser assim. O real poder está nas mãos de muitos, não de poucos. Realmente o poder infinito está dentro de todo indivíduo. A razão por que nós somos tão controlados não é que nós não temos o poder para decidir nosso próprio destino, é que nós entregamos este poder a cada minuto de nossas vidas. Quando algo acontece que nós não gostamos, nós procuramos outra pessoa para culpar. Quando há um problema no mundo, nós dizemos o que eles vão fazer sobre isso. Neste ponto eles, que secretamente criaram o problema em primeiro lugar, respondem a esta exigência apresentando uma solução: mais centralização de poder, erosão de liberdade. Se você quer dar mais poderes para a polícia, agências de segurança e exército, e você quer que o público exija que você faça isso, então assegure que haja mais crime, violência e terrorismo, e então é uma brincadeira de criança alcançar suas metas. Uma vez que as pessoas estão com medo de serem roubadas, assaltadas ou bombardeadas, elas vão exigir que você tome a liberdade delas para as proteger do que foram manipuladas para temer. O atentado à bomba em Oklahoma é um clássico exemplo disso, como eu detalho em E a Verdade o Libertará. Eu chamo esta técnica de problema-reação-solução. Crie o problema, encoraje a reação: algo precisa ser feito, e então ofereça a solução. Isto é resumido pelo lema maçônico Ordo Chaos, ordem vinda do caos. Crie o caos, então ofereça uma maneira para restabelecer a ordem. Sua ordem. As massas são agrupadas e dirigidas por muitas e variadas formas de controle mental e emocional. É o único modo que isto poderia ser feito. Poucos não podem controlar bilhões de pessoas fisicamente, da mesma maneira que animais de fazenda não podem ser controlados fisicamente a menos que um grande número das pessoas esteja envolvido. 2 porcos escaparam de um matadouro na Inglaterra e iludiram a captura por tanto tempo, apesar dos esforços de muitas pessoas para pegá-los, que eles se tornaram celebridades nacionais. Controle físico da população global não pode funcionar. Mas isto não é necessário quando você pode manipular a maneira como as pessoas pensam e sentem, ao ponto em que elas decidem fazer o que você quer que elas façam e exigem que você introduza leis que você quer introduzir. Há um provérbio velho, bem velho, que diz: se você quer que alguém faça algo, faça com que ele acredite que é a ideia dele. A mente da humanidade está controlada e só ligeiramente mais consciente do que um zumbi. Longe disso. Não. Eu defino controle mental como a manipulação da mente de alguém de forma que ele pense, e então haja, do modo que você quiser. Depois desta definição, a questão não é quantas pessoas têm suas mentes controladas, mas quantas não têm. Todos são controlados em uma maior ou menor extensão. Quando você é persuadido por um anúncio ou exagerar na compra de algo que você realmente não quer ou precisa, sua mente está sendo controlada. Quando você lê ou ouve uma notícia viciada e permite que ela afete sua percepção de uma pessoa ou evento, você está sendo controlado. Olhe só para o treinamento das Forças Armadas. É puro controle da mente. Desde o primeiro dia dizem para você aceitar ordens sem questionar, e se alguém com um boné pontudo lhe diz para atirar em alguém que você nunca encontrou e não sabe nada sobre ele, você tem que atirar sem questionar.
Esta é a mentalidade do sim senhor. E isto também penetra o mundo não militar. Bem, eu sei que não está certo, mas o chefe me disse que fizesse isto e eu não tive escolha. Não teve escolha. Nós sempre temos uma escolha. Nós temos escolhas que gostaríamos e escolhas que não gostaríamos de fazer. Mas sempre temos uma escolha. A lista de técnicas de manipulação da mente é infinita. Eles querem sua mente porque quando eles a têm, eles têm você. A resposta está em pegar nossas mentes de volta, pensando por nós mesmos e permitindo que os outros façam o mesmo sem medo do ridículo ou de condenação pelo crime de ser diferente. Se nós não fizermos isso, a agenda que eu estou expondo será implementada. Mas se nós recuperarmos o controle de nossas mentes e alcançarmos soberania mental, a agenda não poderá acontecer porque a fundação de sua existência terá sido tomada. Eu tenho falado e pesquisado em mais de 20 países e eu vejo o mesmo processo em todos eles. Políticas e estruturas idênticas são introduzidas em linha com uma agenda global, contudo ao mesmo tempo há um despertar global bastante óbvio. Cada vez mais pessoas ouvem o despertador espiritual e emergem de suas sonecas mentais e emocionais, do trance terrestre. Qual força vai prevalecer nestes anos do milênio até 2012? Isso é com a gente. Nós criamos nossa própria realidade por nossos pensamentos e ações. Se nós mudamos nossos pensamentos e ações, nós mudamos o mundo. Simples assim. Tudo é consciência em diferentes manifestações e nós estamos interagindo com outros campos de energia vibracionais a cada momento de nossas vidas. Nós sentimos isto frequentemente quando encontrarmos alguém e sentimos suas vibrações, ou quando vamos para uma casa e ou sentimos incomodados ou imediatamente em casa. É a energia da pessoa ou do lugar que nós estamos sentindo. Como nós estamos vivendo dentro dos campos de energia da Terra, somos constantemente afetados pelos seus estados vibracionais. Os reptilianos sabem disto e aqui você tem outra razão para o simbolismo e ritual deles em uma escala tão obsessiva. Tudo ressona a uma frequência, e símbolos são exemplos muito poderosos disto. Um símbolo é uma representação física de um pensamento. O que aquele símbolo significa para você é a energia que ele ressonará. Um obelisco simboliza a energia sexual masculina e, dessa forma, é a energia que ele gera e atrai. A cúpula representa o útero, a fêmea, e essa é a energia que ela gera e atrai. O mesmo com um pentagrama, uma tocha iluminada, o que quer que seja. Se eles são colocados em pontos de vórtice particularmente poderosos e em pontos sobre os cruzamentos magnéticos da Terra, afetarão o estado vibracional do campo de energia global mais eficientemente. Acontece o mesmo com as plantas geométricas de ruas e a colocação geométrica de certos edifícios em relação uns aos outros. O assassinato do presidente Kennedy em um ponto de vórtice poderoso como o Dealey Plaza, e a energia do pensamento humano de horror, aflição e medo focalizada lá, teve um efeito volumoso na ressonância vibracional da energia da Terra. O mesmo, ou até mais, com a morte da princesa Diana naquele local de energia lunar em Paris. Tudo isso é parte do feitiço lançado pelos reptilianos nas emoções e na mente humana para nos desligar de nosso verdadeiro e infinito poder. Também, quanto mais nós somos manipulados a sentir emoções negativas por estes e por outros eventos, mais nós geramos nosso próprio medo nos campos da Terra, e a espiral descendente continua. Há outro ponto aqui que é altamente relevante. Pesquisas têm mostrado que há um pulso, um sinal elétrico, que é gerado do centro da Via Láctea para nosso Sol e outros sóis e de lá para a Terra. Esse pulso é apanhado então pelo coração humano, passa pelo cérebro, e de lá vai para as células do corpo. Quando esse pulso, que ressoa, passa por esse caminho intacto e inalterado, o ser humano está em harmonia com o cosmo. Cada célula está conectada, e em harmonia com o pulso cósmico. Porém, emoções de baixa vibração e desequilíbrio bloqueiam o caminho e quebram o circuito e, uma vez mais, nos desconecta da Terra e da amplitude do universo. A conexão coração-cérebro tem sido quebrada na maioria das pessoas pela separação da cabeça e do coração, do intelecto e da intuição, do físico e do espiritual. A razão pela qual os reptilianos estão acelerando a sua agenda tão rapidamente hoje é que eles sabem que tem um desafio colossal em suas mãos. A criação é governada por ciclos de energia. Em um nível, nós os vemos nas estações da Terra: primavera, verão, outono e inverno.
Mas há também ciclos muito maiores, e esses têm sido registrados em números e símbolos pelos povos antigos como os sumérios, egípcios, índios, chineses, os maias da América Central e os americanos nativos como os Hopi do Arizona. Esses mediam os ciclos de energia solar, lunar e outras energias cósmicas que transformam os campos de energia da Terra e assim transformam a vida neste planeta. Nós estamos agora no meio de talvez o maior desses ciclos, um que acontece, segundo estimativas, só uma vez a cada 26 mil anos, e o calendário maia prevê que o ponto crítico de mudança é 12 de dezembro de 2012. Esse é o real ponto focal da transformação, não um manufaturado milênio. Estes ciclos de consciência são como entradas ou portais que se abrem para aqueles que estão prontos para passar para um estado muito mais alto de consciência. Eu vejo isto como um tipo de relógio cuco no qual, em certos momentos-chave, a porta ou portal se abre. Quando estes portais são perdidos, o ciclo começa novamente até outro portal abrir. Mas o que nós estamos encarando agora, ao que parece, não é um portal, mas sim um vasto abismo de oportunidades para uma transformação global que desafiará todas as crenças atuais. Textos de escolas religiosas e de mistério têm previsto isto abertamente ou simbolicamente por milhares de anos. Agora a evidência física, espiritual e, crescentemente, científica pode confirmar que a denominada grande mudança das eras está sobre nós. Uma série de eventos, descrita por Greg Braden em Despertando para o Ponto Zero, tem confirmado que os tempos estão mudando. Em 1991 foi identificada uma nova frequência ressonando do centro da espiral de nossa galáxia e em 1994 a sonda Ulisses foi enviada para investigar mudanças no Sol. Desde a metade dos anos 80, houve um tremendo aumento nas chamas solares e nas explosões de raios-x, e Ulisses descobriu que o campo magnético do Sol estava diminuindo rapidamente. As leituras no Polo Norte e no Polo Sul e no Equador estavam muito mais baixas do que o esperado. Também, enquanto o Sol está esfriando, os planetas do Sistema Solar, especialmente os mais afastados, estão aquecendo. Isto sugere que a fonte de calor planetário vem de dentro, embora isto possa ser estimulado por mudanças magnéticas e elétricas no Sol. Ao mesmo tempo em que estas mudanças estavam acontecendo no Sol, uma tempestade em Júpiter, primeiro documentada pelos chineses 3.000 anos atrás, também mostrou mudanças súbitas. Uma vasta espiral dentro desta tempestade começou a girar na outra direção. As ondas de choque e outros fenômenos causados pela colisão do cometa Shoemaker-Levy em Júpiter em 1994 também têm afetado todo o sistema solar, inclusive a Terra. O que está claro é que as mudanças no campo magnético do Sol têm se refletido aqui. A Terra é um imã gigantesco com diferentes níveis girando para criar um campo magnético. Quanto mais rápido a Terra gira, mais poderoso e denso é o campo magnético. 2.000 anos atrás este campo magnético atingiu o ápice de sua intensidade no ciclo atual e vem caindo desde então, à medida em que o planeta tem girado cada vez mais lento, Braden diz. O campo está agora 50% menos poderoso do que estava 1.500 anos atrás e a velocidade desta queda está aumentando muito depressa. Não há nenhuma razão para pânico porque tudo isso é parte de um ciclo natural, uma versão mais longa e infinitamente mais poderosa das estações anuais. Junto com isso vem a notícia de que a frequência de ressonância da Terra ou, se preferir, a sua pulsação, está aumentando rapidamente. Esta frequência, chamada de frequência ressonante de base ou ressonância de cavidade de Schumann, foi identificada em 1899. Entre 1899 e a metade de 1980, manteve um pulso constante ao redor das 7,8 Hz ou 7 ciclos por segundo. Mas de 1986-87 começou a acelerar. Ao final de 1995 tinha alcançado o 8,6 de acordo com algumas estimativas e os últimos números que eu ouvi estavam acima de 10 e ainda subindo. Greg Braden acredita que no ano de transformação maia de 2012, a ressonância da Terra poderia ser de 13 ciclos por segundo enquanto que o seu campo magnético poderia estar no zero ou próximo disso. Ele chama isso de ponto zero, quando o campo magnético da Terra desaparecerá porque o planeta terá parado de girar. Isto não significa que não haverá gravidade porque ela é criada por outros fenômenos, não pela rotação do planeta.
Algo assim parece ter acontecido pelo menos 14 vezes nos últimos 4, 5 milhões de anos. O último é calculado ter sido aproximadamente há 11.13.000 anos atrás, uma janela de tempo que corresponde com muitas estimativas do fim da Atlântida e o começo da recuperação daquele grande cataclismo depois de aproximadamente 10.500 AC. 13.000 anos atrás teria sido ponto intermediário no grande ciclo de 26.000 anos que está terminando agora, outro tempo de grande mudança. Eu não estou dizendo que a Terra vai deixar de girar, mas eu certamente não descartaria essa possibilidade. Porém, pode ser que tenha havido uma troca dos polos magnéticos mais recentemente, aproximadamente 3.500, 3.600 anos atrás, de acordo com o exame do gelo em Groenlândia nas regiões polares. Toda vez que a Terra sofreu uma rápida queda no campo magnético como a que nós estamos vendo agora, resultou em uma troca de polo, que é quando o norte e o sul magnéticos trocam de lugar. Pessoas como Braden estimam que a Terra deixará de girar durante alguns dias antes de começar a girar na direção oposta. Como você pode ver, quando o fluxo de eletricidade de uma barra de ferro é invertido, os polos se invertem. À medida em que o planeta girar na direção oposta, o fluxo de eletricidade se inverterá e, consequentemente, os polos também se inverterão. Se o planeta deixasse de girar, um lado da Terra estaria em constante claridade e o outro em constante escuridão nesse período, e isso é o que os antigos disseram que aconteceu há milhares de anos atrás. Os peruanos falam sobre a longa noite de 3 dias, e na Bíblia há referência a um dia durando 20 horas, o dia mais longo. A tribo Hopi registra como o Sol nasceu 2 vezes em um dia. Primeiro nasceu no oeste e se pôs no leste, depois nasceu no leste e se pôs no oeste, o ciclo que permanece desde então. Outros contos antigos dizem que o Sol costumava nascer no oeste e se pôr no leste, outra indicação de que a Terra costumava girar em outra direção. No começo dos anos 90, quando eu estava apenas acordando para essas coisas, me foram dadas algumas informações canalizadas por uma psíquica que disse: o mundo está mudando e o norte se tornará o sul e o leste, oeste. Assim foi comandado desde o começo do tempo. Brian Desborough, o cientista investigador da Califórnia, também me falou que alguns importantes eventos geofísicos estão acontecendo, os quais estão sujeitando as telecomunicações a um blackout. Ele confirma que o campo geomagnético da Terra está caindo rapidamente e logo alcançará o zero. Ele acredita, assim como eu, que nós estamos iniciando um passeio geologicamente muito acidentado. O Serviço Geológico dos Estados Unidos diz que o campo magnético da Terra cai para zero a cada 500 mil anos, e então lentamente se reconstrói, e que estes são períodos de cataclísmicas mudanças na Terra, terremotos e vulcões, por causa da parada temporária na rotação do planeta. Eu acho que isso acontece mais frequentemente do que se supõe. De acordo com os contatos de Brian, o campo magnético do Sol já caiu para zero e parece ter alcançado um nível mais alto de conversão de hidrogênio e hélio. Ele diz que as chamas solares estão sendo emitidas acima e abaixo do equador do Sol a uma latitude de 19,5 graus. Este é o ponto onde é trocada energia entre esferas giratórias e é nesta latitude na Terra que as pirâmides ficam situadas. A energia que é recebida do Sol a estas latitudes deve ser agora fenomenal. Nós temos seguido a conexão entre mudanças na ressonância vindas do centro da galáxia, com as mudanças no Sol e com as mudanças na Terra. Isso segue em frente de lá para o coração humano, e então para o cérebro e depois para cada célula do corpo. Quanto mais você abre o seu coração, mais poderoso este fluxo fica e mais rápido você se sincronizará com as vibrações ascendentes e alcançará um estado mais alto de consciência. Se você fechar o seu coração e sua mente, você estará resistindo a estas mudanças e uma quantidade cada vez maior de sua energia será gasta nessa luta contra as mesmas energias que transformarão sua vida e o libertarão. Também o seu corpo crescentemente sairá de sincronia com a energia ao seu redor e as consequências físicas, mentais e emocionais serão óbvias. Você pode tentar nadar contra a correnteza desse enorme oceano, ou você pode relaxar, deitar-se em uma boia e deixar as coisas fluírem naturalmente. É sua escolha, e não importa o que aconteça, você sempre viverá. Se nós nos permitirmos sermos tocados por essa luz de alta frequência, nossos corpos se consertarão e nós não envelheceremos.
Nós viveremos em corpos físicos indefinidamente se nós assim desejarmos, e nossos poderes mentais e psíquicos não conhecerão nenhuma limitação. Se também está correto que nós estamos entrando em um volumoso campo elétrico chamado de cinturão de fótons, nós vamos experimentar algumas coisas surpreendentes. Os antigos sabiam destes grandes ciclos de mudança e todos os calendários antigos dos egípcios, dos maias, dos tibetanos, dos chineses e de outros terminam no período em que nós estamos vivendo agora. O calendário egípcio data de aproximadamente 39 mil anos atrás e o maia talvez 18 mil anos. O Maia disse que haveria um período de transição entre o velho e o novo mundo, à medida em que uma versão de tempo fosse substituída por outra. Eles chamaram esse período de sem tempo e eles disseram que isso vai começar em julho de 1982 e conduzir a uma mudança no dia 12 de dezembro de 2012. O efeito de tudo isso na humanidade é fácil de ver. Eu visitei mais de 20 países nos últimos anos e há um despertar acontecendo em todos eles. Contudo, a maioria ainda não despertou, mas os números estão aumentando dia a dia à medida em que este despertador espiritual tira as pessoas de suas sonecas. É a aceleração da vibração da Terra, e da galáxia em geral, que está dando a impressão de que o tempo está passando cada vez mais rapidamente. Isso é uma ilusão porque, na verdade, não há nenhum tempo, mas nos sentimos dessa forma porque a frequência está ficando mais rápida. Eu lembro que me foi dada uma comunicação canalizada por uma psíquica no começo dos anos 90, a qual disse que estava chegando o dia em que o tempo parecerá estar se movendo tão depressa que será assustador. Esse momento está próximo. Não há nada com o que se preocupar, é só um ciclo natural, mas apresentará muitos desafios e, consequentemente, oportunidades infinitas. O universo, como o todo do mundo físico, é um holograma. Colunas de luz colidindo para criar o aspecto de forma tridimensional. É como lançar pedras em uma lagoa e assistir às ondas colidirem e criarem padrões. Dois cientistas nos Estados Unidos, Terrance e Dennis McKenna, sugerem que o universo é um holograma de 64 ondas ou escalas de tempo e é por isso que nós temos os 64 hexagramas do I Ching, 64 chaves da árvore da vida e os 64 cordões do DNA. A análise do computador deles sugere que todas essas 64 ondas atingirão juntas o ápice em 2012. Isto fará com que os próximos anos sejam um período de mudanças estarrecedoras. Os McKennas dizem que a velocidade da mudança tem dobrado dentro de um período cada vez menor, se manifestando como os saltos no desenvolvimento tecnológico neste século. Projetando adiante, eles dizem que isto continuará pelo ano de transformação de 2012, quando em um período de 384 dias haverá mais transformações de consciência do que em todos os ciclos anteriores juntos. Depois disso, haverá um ciclo de 6 dias dentro do qual eventos se moverão ainda mais rapidamente e nos últimos 135 minutos haverá outros 18 enormes saltos na consciência humana, culminando no último 0,0075 de um segundo quando outros 13 acontecerão. Eu não acho que nós estaremos assistindo alguma novela enquanto isto estiver acontecendo. Querido, eu acho que acabei de passar por várias transformações existenciais enquanto estava assistindo àquele comercial. Aceita uma xícara de chá? Enquanto eu escrevo estas palavras, o ciclo das chamas solares está aumentando rapidamente e rumando ao seu poder e efeito máximos entre 1999 e 2002. Veja figura 2. Essa não é transformação, mas é parte do ciclo. É muito significante que o culto solar do reptilianos humanos deveria criar uma medida de tempo que sincronizasse o ano 2,000 deles com o pico das explosões solares neste ciclo 23 como é conhecido. Essas tempestades solares de energia altamente carregada provavelmente aumentarão a força de temporais, mudanças no tempo, incríveis espetáculos no céu ao nascer do Sol e, possivelmente, causarão cortes de energia e mau funcionamento de satélites. As bases subterrâneas e cidades construídas pela elite neste século estão em preparação para as mudanças monumentais que vão acontecer até 2012. O satélite Telstar 401 foi destruído por, aparentemente, densidades elétricas mais altas do que o normal e isso não é nada comparado com o que está por vir. Em março de 1989 a rede elétrica de Quebec, no Canadá entrou em colapso por 2 minutos entre uma tempestade de energia solar semelhante. Novamente, são esperadas tempestades muito maiores.
É esperado que as principais tempestades geomagnéticas atinjam o ápice entre 1999 e 2002. Tempestades severas deveriam atingir o ápice entre 1999 e 2005, e o ano para o número máximo de pequenas tempestades por dia é prédito para ser 2005, à medida em que o ciclo solar 23 entra em declínio. As maiores chamas deste ciclo solar são estimadas em serem 10.000 vezes mais poderosas do que as observadas na metade dos anos 90. Os reptilianos têm tecnologia para mexer com o clima e eles a usam, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas os fenômenos que eu descrevi até aqui são a verdadeira razão para as dramáticas mudanças nos padrões globais do clima, os quais estão ficando mais extremos a cada mês. Nós ainda não vimos nada. Como eu disse, entre grande ridículo público na Inglaterra no começo dos anos 90, mudanças enormes em padrões climáticos serão prováveis neste período, junto com efeitos geológicos à medida em que a Terra se reestrutura e prepara o seu corpo para a mudança, da mesma forma que os humanos estão tendo que fazer. Nós e a Terra estamos sendo desafiados a sincronizar nossa consciência e sua expressão física com as frequências que estão se acelerando rapidamente e que estão agora inundando o planeta. Os reptilianos estão buscando desesperadamente esconder estes fatos, colocando a culpa pelas mudanças no clima no efeito estufa ou El Niño. Eles sabem que uma vez que as pessoas percebam que algo muito diferente está acontecendo, os dominós cairão e o jogo estará acabado. Foram os reptilianos que criaram o movimento New Age para desviar o despertar. O termo New Age é o nome de uma revista maçônica. Mais cravamente controlada do governo americano, agora recuperada, me confirmou que o movimento New Age foi secretamente lançado por Henry Kissinger e outros, enquanto ela estava sob o seu controle na década de 70. Sempre que eu faço estas observações, os New Agers rejeitam a ideia porque eles dizem que os reptilianos não iriam querer que as pessoas tivessem uma visão diferente da vida. Não em um mundo ideal, mas este não é um mundo ideal para eles porque as mudanças de energia estão acordando as pessoas. Os reptilianos sabiam que essas mudanças estavam vindo e qual seria o seu efeito. Eles não puderam pular para dentro de uma espaçonave e mexer com o Sol ou ir até o centro da galáxia para desligar essa nova vibração. A única alternativa deles era sequestrar esse despertar de consciência e conduzi-lo para uma outra religião de regras e regulamentos, onde ele não seria nenhuma ameaça à agenda dos reptilianos. Eles têm feito isso com o movimento New Age. Há algumas pessoas muito sensatas e conscientes dentro do movimento fazendo um grande trabalho, mas tantos outros estão em negação do que está acontecendo no mundo. Eles estão sendo enganados por outras entidades dimensionais, por transmissões dos reptilianos nas frequências psíquicas e por comunicações canalizadas vindas dos níveis mais baixos da quarta dimensão. Eles se sentam ao redor das suas velas ou esperam que um comando Ashtar extraterrestre venha e os arrebatem para fora do planeta em uma espaçonave. Ashtar é uma mistura, um jogo de palavras com deidades antigas como Astaroth e Ishtar, outro nome para a rainha Semiramis. Muitos da mentalidade New Age nem mesmo falarão sobre a manipulação dos reptilianos porque é negativo. Sim, e ficará desse jeito até nós tomarmos conhecimento e mudarmos isto. Correr ou ficar pairando perto do teto não fará diferença. A maior parte do movimento New Age não busca a espiritualidade como mudança, mas espiritualidade como escapismo. Ele está suprimindo e desviando o despertar, não avançando. Nós estamos claramente sendo preparados para revelações sobre os reptilianos, porque as energias de frequência mais altas e altamente carregadas aumentarão dramaticamente o número de pessoas que veem os reptilianos da mais baixa quarta dimensão. Arizona Wilder me falou que o número de rituais de sacrifício tem aumentado maciçamente desde os anos 80 porque os reptilianos precisam de cada vez mais sangue humano e energia para manter a sua forma humana. Eles precisam que as pessoas estejam microcontroladas antes deles serem vistos abertamente como répteis por causa do avanço das mudanças vibracionais. As mudanças estão tirando a máscara vibracional dos reptilianos e a verdade terá que vir à tona. Em preparação para isto há uma lista muito longa de filmes e programas de televisão para os adultos e crianças sobre répteis humanoides, amigos e inimigos. Eu tenho mencionado a chegada e ver a batalha final, mas existem muitos mais.
Em Stargate, a história da viagem no tempo para um Egito antigo controlado por extraterrestres, a possível natureza réptil do alien é revelada quando a pele dele é arrancada fora no fim. Stargate SG-1 continua o tema dos reptilianos ocupando forma humana. Mina Inimiga e Dreamscape, ambos estrelados por Dennis Quaid, mostram répteis humanoides. Theodore Rex é sobre um dinossauro vertical ambulante de 7 pés de altura. Babylon 5, a série de televisão, inclui os répteis humanoides chamados de Narns e o mesmo tema pode ser visto em Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas, a próxima geração, Zona Espacial, Busca Marítima DSV, Limites Siderais, e em muitas outras. O Parque dos Dinossauros e o Mundo Perdido, ambos de Steven Spielberg, trazem os dinossauros de volta à vida e a sua animação de vídeo para crianças. Nós estamos de volta, mostra dinossauros falantes de 2 pernas. Em uma cena um T-Rex é levado para uma espaçonave, dotado de inteligência e levado adiante no tempo até o presente. Filmes e séries de televisão para crianças estão cheios de imagens de répteis. Mario Brothers é baseado na ideia de que os dinossauros não foram extintos pelo meteorito e que, na realidade, o impacto criou uma dimensão paralela onde os dinossauros continuaram a viver e prosperar e evoluíram para humanoides inteligentes. Os heróis do filme entram em uma passagem subterrânea onde eles caem nessa outra dimensão e lutam com dinossauros humanoides para impedir a invasão desta dimensão. Dinotopia e Dinotopia, o Mundo Subterrâneo, os livros para crianças por James Gurney, conta histórias sobre um mundo intraterreno no qual reptilianos inteligentes e dinossauros vivem debaixo do chão com humanos. A Terra dos Perdidos mostra uma família que volta no tempo para uma terra dominada por dinossauros, onde eles são atacados por uma raça de humanoides répteis chamados de Sleestak. Em um episódio, um humanoide reptiliano estuda humanos que irradiam calor emocional. A energia emocional humana na qual os reptilianos prosperam. A série para crianças, Bunny, é sobre um amigável réptil e tartarugas ninjas mutantes são as lutadoras anfíbio-répteis contra o crime e a injustiça. Dinossauros, no começo dos anos 90, foi um programa de televisão para crianças sobre uma amável família de dinossauros, interessantemente chamada de Família Sinclair. Um deles é chamado de Arrow. Conde. Desenhos como Dinosaurs, Liga Mutante, GL Joy e Dino Powerhouse também incluem séries répteis inteligentes. Uma coincidência? É claro que não. Por muito tempo os reptilianos têm se preparado para impedir a humanidade de fazer a mudança de consciência. A natureza hierárquica da estrutura de controle deles tem lhes permitido promover o mesmo plano por incontáveis instituições e agências diferentes. Primeiro eles nos atacaram no nível físico com drogas, suplementos alimentares e fluoreto na água. Os métodos antigos de curar conhecidos hoje como alternativos ou complementares estão sob constante agressão dos estabelecimentos médicos que estão cheios de maçônicos e sob o controle do cartel farmacêutico dos reptilianos. O Império Rockefeller sozinho agora possui mais que 60% da indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Este, e as outras asas do cartel farmacêutico global, patrocinam as pesquisas de novos tratamentos e, é claro, estes tratamentos sempre acontecem de serem drogas. Há um livro excelente que documenta isto chamado A Máfia Médica, escrito por um doutor canadense, Ghislaine Lamptot, que está disponível através da Bridge of Love Publicações. O cartel farmacêutico se integra com os principais produtores mundiais de comida como a Nestlé, Kellogg, Procter & Gamble e o resto. Por esta rede os reptilianos podem orquestrar um ataque combinado no corpo humano e nos seus processos mentais através de drogas, vacinas e suplementos alimentares. Animais e comida geneticamente modificados também fazem parte disto. Quando um dos cientistas britânicos envolvido no desenvolvimento de comida geneticamente modificada questionou sua segurança publicamente, ele foi imediatamente despedido. E isso aconteceu em um país supostamente com liberdade de expressão. O flúor que é colocado na água e em outros produtos é um supressor mental, bem como os adoçantes como o aspartame que você acha hoje em quase todas as bebidas suaves. Estes suplementos são projetados para tornar mais difícil para o cérebro e para as células se sintonizarem nas novas frequências. Os trabalhadores das fábricas de comida não têm nenhuma ideia do que eles estão fazendo, porque eles só seguem ordens. As decisões estão sendo tomadas em um nível muito mais alto.
O mesmo acontece com as vacinações, uma das maiores de todas as fraudes médicas. Os doutores, a maioria deles, e as enfermeiras não têm nenhuma ideia do dano que eles estão fazendo ao corpo, à mente e ao sistema imunológico de uma criança quando eles administram as vacinas. Mas esses que orquestram os programas de vacinação certamente sabem. Os reptilianos também criaram uma rede altamente complexa de tecnologia para capturar a consciência coletiva humana e desligá-la do resto do seu eu multidimensional. Isso começa no espaço com a tecnologia de guerra nas estrelas, que é parte de uma vasta teia eletromagnética dentro e ao redor da Terra. Ela inclui transmissores de frequência extremamente baixa que estão difundindo seus sinais por todo o mundo. Transmissões de micro-ondas, quais incluem ataques diretos naqueles que os reptilianos desejam matar ou desacreditar por manipulação da mente. As redes de telefones móveis, que causam um enorme dano mental e físico e permitem que o dono seja localizado até mesmo quando o telefone está desligado. Emissões de televisões, fornos de micro-ondas e outras tecnologias. E, é claro, o microchip. A razão principal para a campanha por uma população microcontrolada é para suprimir o despertar e nos desconectar dos pulsos que estão nos libertando. Um cientista da CIA me contou que a implantação de microchips dará o controle dos pensamentos, das emoções e da saúde física das pessoas aos reptilianos. Um contato no mundo financeiro, que aceita a conexão reptiliana por sua própria experiência, me deu algum pano de fundo interessante para os sistemas de energia modernos. Ele tinha trabalhado com vários inventores de energia livre grátis, e ele percebeu que essa tecnologia de energia livre trabalhava na direção horária, e assim, estava em harmonia com o giro dos chakras. Mas, a maioria da tecnologia elétrica convencional era anti-horária, portanto em conflito com os chakras. Ele acreditava que isto estava ajudando a fechar o sistema de chakras e desligar a humanidade de outros níveis de consciência. Esta é uma razão por que os reptilianos têm suprimido, frequentemente através de assassinatos, o desenvolvimento da tecnologia de energia livre. Os sistemas mais comuns de instalação elétrica nas casas funcionam a 60 ciclos por segundo, que é muito prejudicial ao corpo e afeta a atividade das ondas cerebrais. Bian Desborough me falou como as pessoas desenvolvem doenças e outros problemas se a cama delas é colocada contra uma parede que tem instalação elétrica interna. As suas reclamações frequentemente desaparecem se eles movem a cama alguns pés para longe da parede. Nós vivemos em um oceano pulsante de eletromagnetismo gerado pela moderna tecnologia, e isto está constantemente afetando a saúde física, mental e emocional humana. A mente, o corpo e as emoções humanas estão sofrendo uma incrível agressão na contagem regressiva para a grande mudança, porque os reptilianos estão desesperados para assegurar que a humanidade como um todo não faça o salto de consciência que nos levará além das frequências reptilianas. Os reptilianos também têm estruturado o sistema de educação e a mídia para fechar as pessoas no que eu chamo a prisão do cérebro esquerdo. O cérebro esquerdo é a área que lida com a visão física do mundo, pensamentos racionais e tudo aquilo que pode ser visto, tocado, ouvido e cheirado. Veja a figura 3. O cérebro direito é nossa intuição e nossa conexão com dimensões mais altas. É onde você acha o artista e a criatividade, inspirados por nossa singularidade de pensamento e expressão. Veja a figura 4. O sistema de ensino e seus parceiros, como a mídia e a ciência, são projetados para falar ao cérebro esquerdo e para desligar os pensamentos do direito. É por isso que os gastos com as artes nas escolas estão sendo cortados por todo o mundo e programas rígidos para o cérebro esquerdo estão sendo impostos. A educação enche o cérebro esquerdo com informações, muitas das quais são mentirosas e inexatas, e exige que elas sejam armazenadas e então regurgitadas na hora da prova. Se você faz isso como um robô, você passa. Porém, se você filtra a informação pelo cérebro direito e diz: "Ei, essa droga não pode ser verdade", você não passará, apesar de que você estará dizendo a verdade. A educação não é maravilhosa? Com o medo como a maior arma dos reptilianos, o plano é criar eventos, reais e fabricados, que criarão muito medo pelos anos que faltam para 2012. Isto inclui um plano para começar uma terceira guerra mundial através ou da estimulação do mundo muçulmano a uma guerra santa contra o Ocidente, ou usando os chineses para causar um conflito global. Talvez ambos.
As bombas colocadas perto das embaixadas dos Estados Unidos na África em 1998 e a resposta americana com bombardeios de alvos islâmicos é tudo parte disto. Um dos planos-chave deles é chamado Projeto Blue Beam. Um dos elementos desse projeto é usar satélites geradores de lasers na rede guerra nas estrelas em diferentes partes do mundo para projetar imagens holográficas no céu de OVNIs, Jesus, Maomé, Buda, Krishna, etc. Com cada sistema de crença convencido de que o Salvador deles chegou, o potencial para enormes conflitos religiosos é óbvio. Mensagens serão transmitidas como elas já estão sendo na frequência extremamente baixa ELF, na frequência muito baixa VLF, na frequência baixa LF e nas faixas de microondas que podem ser recebidas pelo cérebro humano. Esta tecnologia está altamente sofisticada hoje em dia, e muitas pessoas acreditarão que Deus e o seu Salvador está falando com eles, quando na verdade serão os manipuladores reptilianos. Muitas informações canalizadas já estão vindo desta fonte. O projeto Blue Beam também envolve a manifestação de fenômenos sobrenaturais de muitos tipos para aterrorizar a população e entre o terror e o conflito, também por imagens holográficas no céu, o Salvador fabricado pelos reptilianos virá. Também deve ser enfatizado, quando nós consideramos o projeto Blue Beam, que os fenômenos dos círculos nas plantações não têm que ser necessariamente extraterrestres ou sobrenaturais, como a maioria dos investigadores acredita. Poderia ser, mas não tem que ser. No período anterior ao primeiro aparecimento dos complexos padrões nas plantações nos anos 80, a tecnologia que poderia criá-los já tinha sido desenvolvida. Era um dispositivo que projetava uma coluna de raios gama de alta frequência que foi desenvolvido para o exército. Algumas das principais características dos círculos genuínos, muitos são uma fraude, são os talos dobram na junta mais baixa e não quebram. A estrutura da célula muda. Os padrões dos círculos emitem microondas. Animais mortos dentro dos círculos são carbonizados. Um som de alta frequência ou um barulho de clique é ouvido quando o padrão é formado. Luzes de plasma às vezes são vistas. Cada um destes efeitos seria causado pela coluna de raios gama do dispositivo. O cientista e pesquisador Brian Desborough diz: a coluna de raios gama de alta frequência faria com que a umidade nas juntas fervessem, inchando e amolecendo as células das juntas e fazendo com que a palha dobrasse na direção do raio. Tais colunas são capazes de criar detalhes extremamente precisos. O som de alta frequência que é emitido dos círculos recentemente formados sugerem fortemente que os sistemas de colunas empregados neste ato enganoso integram a tecnologia de Mosbaur. O solo dentro do círculo emitiria radiação e qualquer criatura infeliz o bastante que fosse irradiada pela coluna de raios seria carbonizada antes de começar um círculo na plantação. A coluna de raios gama precisaria de ajuste para o foco e intensidade. Isso poderia ser a explicação para as depressões circulares menores normalmente encontradas adjacentes aos círculos nas plantações. Algumas pessoas perguntarão o porquê, se eles são feitos pelas autoridades, tal esforço teria sido feito para os desacreditar com fraudadores, até o ponto onde a mídia agora os ignora. É uma pergunta muito boa, mas o fato de que a tecnologia humana pode fazê-los permanece, e nós deveríamos saber disso. Desborough sugere que o voo 800 da TWA, o jumbo que explodiu logo após a sua partida de Nova York, foi atingido por uma coluna de raios de Mosbaur. A autópsia nas vítimas revelou que o sangue delas tinha coagulado nas veias e os seus cérebros tinham virado uma pasta. Isso é o que a arma produziria, e na ocasião a aeronave estava voando perto da base naval de pesquisas Brookhaven, onde esta mesma arma foi desenvolvida. A fraude OVNI. A ambição principal do projeto Blue Beam é convencer as pessoas de que a Terra está sendo invadida por extraterrestres. É vital que nós não acreditemos nisso. Os extraterrestres não estão invadindo, eles têm estado aqui por milhares de anos e eles se parecem, na superfície, com você ou comigo. Em 1938 o ator Orson Welles disse estar transmitindo ao vivo de um local em New Jersey onde os aliens haviam aterrissado. Ele não estava em New Jersey, estava transmitindo de um estúdio de uma rádio usando atores e efeitos especiais. O programa, uma radiodifusão do romance A Guerra dos Mundos por H.G. Wells, causou pânico no lugar em que os marcianos estavam supostamente invadindo. Um sujeito cometeu suicídio e houve engarrafamentos de pessoas tentando escapar porque eles pensaram que os marcianos tinham chegado.
Velhos disse que foi só uma brincadeira e que as pessoas tinham entendido mal. Isso foi na verdade um experimento para ver como as pessoas reagiriam a uma situação como essa, e eles usaram uma história escrita por H.G. Wells, um clone dos reptilianos que defendeu a agenda reptiliana, incluindo o controle mental em massa. Pense nisso. Se você quisesse uma desculpa para centralizar globalmente todos os governos, as finanças, os exércitos, a polícia e outras instituições, você precisaria de uma ameaça a todo o planeta. Que melhor desculpa do que inventar que as pessoas estão sendo invadidas por seres do espaço? Você teria um problema global, uma exigência global de que algo precisa ser feito e uma oportunidade para oferecer uma solução global, um governo mundial e um exército para enfrentar essa ameaça. Esse é o plano para o qual nós estamos sendo preparados. De volta aos anos 60, durante a administração Kennedy, é reivindicado que um grupo de 15 expertos nos seus vários campos foram reunidos para produzir um relatório sobre maneiras de controlar a população e centralizar o poder sem o uso de guerras. Ele ficou conhecido como o Relatório da Montanha de Ferro, uma instalação subterrânea no estado de Nova York, onde eles celebraram os seus primeiros e últimos encontros. Dizem que um dos membros vazou o conteúdo das reuniões para um amigo que o vazou mais amplamente. Eu detalho esse relatório e a verdade o libertará. Muitos acreditam que ele seja uma fraude. Se isto está correto, então foi uma fraude bem inspirada. Duas das recomendações que ele fez para centralizar o poder foram uma ameaça para o meio ambiente mundial e uma ameaça de uma invasão extraterrestre. O relatório foi completado em 1966, a história continua, e em 1968 veio o Clube de Roma, a fachada reptiliana de que eu falei anteriormente, que criou o movimento ambiental. A recomendação ambiental do relatório da Montanha de Ferro claramente aconteceu. Agora eles estão jogando a carta extraterrestre. Por décadas a ideia da existência de extraterrestres foi desmentida e ridicularizada pela mídia, mas de repente, agora é a hora certa, eles estão levando isso cada vez mais seriamente. Pesquisas sobre OVNIs nos Estados Unidos têm sido fundadas por Lawrence Rockefeller e ele incluiu um painel de 9 cientistas conduzidos pelo físico da Universidade de Stanford, Peter Sturrock. Sturrock disse à televisão americana que eles tinham achado compelentes evidências físicas de que algo está acontecendo que eles não entendem. Agora, eu fico me perguntando o que isso pode ser. Olhe para a corrente de programas de televisão baseados no medo extraterrestre e filmes como Independence Day, produzido pela 20th Century Fox, propriedade de Rupert Murdoch, Alien. A Ressurreição, produzido pela 20th Century Fox, propriedade de Rupert Murdoch, e Arquivos X, produzido pela Fox Television, propriedade de Rupert Murdoch. E, eu deveria acrescentar, Rupert Murdoch é propriedade dos reptilianos. Para apoiar estas mensagens existem os incontáveis relatos de OVNIs sendo vistos e as experiências de grandes números de pessoas que dizem terem sido sequestradas por extraterrestres. Eu não estou dizendo que isto não acontece, mas algumas coisas nós podemos dizer. Os abduzidos invariavelmente se recordam de uma, algumas ou de todas as seguintes sensações: lapso de tempo, barulhos de clique ou zumbidos, sentimentos sexuais e um odor sulfuroso. Diane Desborough mostra que todas essas sensações são típicas de contato com intensos campos eletromagnéticos e são causadas por mudanças neuroquímicas no cérebro, como ele explica em detalhes. Em 1930, professor Casamali descobriu que alucinações poderiam ser induzidas por frequências eletromagnéticas de 500 MHz. Estes fenômenos podem ser estimulados até mesmo através de áreas de tensão geopáticas na Terra e por fios de alta tensão. Ambos produzem campos eletromagnéticos e eles certamente podem ser produzidos pela tecnologia eletromagnética usada pelos reptilianos nos seus projetos de controle mental. O efeito e o potencial de campos eletromagnéticos para levar as pessoas para estados alterados de consciência e para ativar muitos fenômenos sobrenaturais são enormes. A menos que nós entendamos isso, explicações extraterrestres podem ser dadas para eventos bem terrestres. Isso se aplica às bolas de plasma e às luzes no céu que são comumente causadas por projeções eletromagnéticas da Terra. A moderna explosão de avistamentos de OVNIs não começou até depois da Segunda Guerra Mundial, época em que os alemães tinham desenvolvido formas de discos voadores.
O projeto Paperclip foi a operação da inteligência americana britânica para retirar os principais cientistas, engenheiros, geneticistas e manipuladores da mente nazistas da Alemanha e levá-los para a América do Norte ou do Sul. Isso teria transferido o conhecimento OVNI pelo Atlântico, e logo em seguida o número de avistamentos de discos voadores nos Estados Unidos começou a crescer. O famoso incidente Roswell aconteceu em 1947. Mutilações de gado foram atribuídas aos extraterrestres porque, como dizem, nenhuma tecnologia humana poderia dissecar o gado e drenar o sangue deles da maneira que tem sido feita. Mas Brian Desborough mostra que isso não é verdade. Um laser portátil do tipo apropriado foi desenvolvido pelo Laboratório Phillips da Força Aérea dos Estados Unidos para uso pelo pessoal das Forças Especiais e foi depois disso que as mutilações de gado começaram. Algumas das primeiras mutilações aconteceram perto do Laboratório de Guerra Química em Dulce, Novo México, e Desborough sugere que o gado está sendo sequestrado como parte desta pesquisa. Isto explicaria por que muitos deles são marcados com pintura luminosa que só pode ser vista à noite. O gado pode ser levado a bordo de uma nave, ter algumas partes do corpo removidas, e ser deixado em uma área diferente do campo, não deixando nenhuma pegada e criando um grande mistério. Muitos investigadores de OVNIs desinformados ou que fazem parte da conspiração, dizem que naves como a de Roswell têm que ser extraterrestres porque elas são feitas de um material com uma estrutura não cristalina que não pode ser produzida na Terra ou cortada com ferramentas humanas. Novamente, isso não é verdade. Desborough diz que o processo de produzir tais metais é chamado de resfriamento cortado. Metal fundido é depositado em uma superfície resfriada criogenicamente, resultando em um produto não cristalino. Semelhantemente, quando o metal é comprimido a temperaturas próximas do zero absoluto, ele atinge a dureza de um diamante. A comunidade de pesquisas de OVNIs está cheia de desinformantes dos reptilianos e de pessoal da inteligência. Vários dos principais whistleblowers, agentes que denunciam as tramas das agências para as quais trabalham e autores que falam de OVNIs, são membros de uma unidade da inteligência conhecida como aviário, porque todos os seus codinomes são nomes de pássaros. Isso faz você se perguntar como agentes da inteligência podem falar livremente sobre projetos secretos, quando fazer isso deveria significar ações severas contra eles e a perda do direito a todas as pensões por violações ao seu juramento de segredo. E ainda a tecnologia conhecida como EDOM de solução eletrônica da memória, que é usada em agentes da inteligência para extinguir o conhecimento que as autoridades não querem revelado. Outros membros do aviário incluem muitos dos hipnotizadores que ajudam os abduzidos a recuperarem a memória do rapto alienígena. Alguns dos mais importantes contatados têm conexões com projetos secretos. George Adamski estava envolvido com cientistas no Laboratório de Eletrônica Naval Point Loma e em uma operação semelhante em Pasadena, quando ele anunciou seus contatos extraterrestres ao mundo. Os microchips, que são ditos terem sido implantados em abduzidos por extraterrestres são, na realidade, bem terrenos. Eles foram desenvolvidos por um consórcio de engenheiros da Motorola, General Electric, IBM e o Centro Médico de Boston. Um exemplo disso é o chip IBM 2020 usado no programa de controle mental Projeto Monarca. Eles também são implantados em pacientes desavisados pelos médicos e dentistas sobre contrato com as agências de inteligência. Cada vez mais livros estão agora sendo publicados sobre aliens malignos que estão invadindo o planeta. Para onde tudo isso está nos conduzindo? Eu deixarei Henry Kissinger responder a essa pergunta em uma passagem de seu discurso no encontro Bilderberg em 1992 no Évry-les-Bains, na França. Ele foi escrito, ao que parece, por um delegado suíço. Kissinger disse: hoje, a América ficaria enfurecida se tropas da ONU entrassem em Los Angeles para restabelecer a ordem. Amanhã ela agradecerá. Isso seria verdade especialmente se fosse dito a eles que havia uma ameaça vinda de fora, tanto faz se real ou não, que ameaçava nossa existência. É então que todos os povos do mundo pediram aos líderes mundiais para livrá-los deste mal. Uma coisa que todo mundo teme é o desconhecido. Quando apresentado com este cenário, os direitos individuais serão renunciados de boa vontade para a garantia do seu bem-estar pelo governo mundial. Essa é a razão para a fraude OVNI. Problema, reação, solução.
Os extraterrestres não estão invadindo, eles já estão aqui e são os que, operando através de corpos físicos, se ofereceram para nos salvar. O conferencista e investigador Dionis Nonoyakava diz que este plano é chamado Projeto Pânico e que equipamentos de alta tecnologia serão usados para criar uma ilusão óptica de uma invasão alienígena. Isto dará aos governos e às Nações Unidas a desculpa para decretar um estado de emergência global e todos aqueles poderes de emergência e ordens executivas serão implementados. O vírus de computador I2K, que é esperado para trazer caos pelo milênio, é outro manipulado problema com isso em mente. Como eu detalhei antes, as ordens executivas passadas neste século por presidentes dos Estados Unidos sem aprovação ou debate no Congresso permitirão que o governo assuma o controle do transporte, da energia, da sua casa e de toda a mídia. Estas ordens executivas permitem que o governo lhe diga onde você viverá e permitem que o coloquem para trabalhar de qualquer forma que eles quiserem. Suas crianças podem ser levadas para longe de você. Qualquer coisa pode acontecer quando essas ordens forem exigidas para lidar com uma fabricada emergência. Você descobrirá que poderes semelhantes estão disponíveis para todos os governos nestas circunstâncias. Outros aspectos da agenda dos reptilianos, pelo milênio e até o ano de 2012, incluem um colapso financeiro global para introduzir uma única moeda eletrônica mundial, conflitos e terrorismo em abundância, e uma gama inteira de outros eventos para aterrorizar e desanimar a população humana e colocá-la em servidão. Mas não tem que ser assim. Você não é um ser humano comum e impotente. Você é um aspecto da consciência eterna, um gênio esperando para acontecer. Tudo o que você precisa fazer é abrir o seu coração, abrir a sua mente, reconectar-se com aquele gênio e abraçar o seu infinito poder para criar o seu próprio destino. Esse é o nosso desafio nessa incrível fase de oportunidades e nós vamos ver a liberdade retornar para este planeta pela primeira vez em muito, muito tempo. David Icke.